10 horas 40 minutos, está na altura da revista de imprensa da SIC Notícias. É hoje nosso convidado António Branco, é reitor da Universidade do Algarve, que comemora hoje 36 anos de existência. António Branco, bom dia, bem-vindo e desde já parabéns pela data. Antes de falarmos um bocadinho sobre as expectativas e o trabalho da Universidade, vamos olhar os jornais, começando aqui pelas sondagens, algumas que vêm à imprensa desta manhã, que são claramente satisfatórias para Marcelo Rebelo de Sousa. Pois, de facto, esta notícia é inevitável, esta manchete do Diário de Notícias é inevitável, sobretudo no momento em que já estamos a caminhar para a data das eleições presidenciais, e eu escolhia não só pelo impacto que ela tem e pode ter na campanha. É verdade que este valor, 62%, parece, do ponto de vista da sondagem, portanto, da tendência de voto, esmagadora relativamente aos outros candidatos, sobretudo para aqueles que têm uma perspectiva de segunda volta. No entanto, eu acho que esta sondagem também pode reavivar a campanha eleitoral. E pode tornar muito mais interessante os debates que estão previstos de 1 a 9, porque será o momento em que todos os adversários de Marcelo Rebelo de Sousa terão a oportunidade de o trazer à liça, de o confrontar, enfim, com o seu percurso, com as afirmações que foram feitas ao longo da vida. E pelo menos tentar que haja uma segunda volta, vamos ver se do resultado desta sondagem, de facto, resulta também uma atitude mais combativa de todos os outros candidatos, sobretudo daqueles que têm esperança de passar à segunda volta, e se nos debates, em consequência dos debates, se mantém esta tendência ou se, pelo contrário, poderá descer a tendência de votação em Marcelo Rebelo de Sousa e beneficiar os outros. Certo, sendo que o Diário de Notícias puxa de resto para manchete esta informação de que Marcelo Rebelo de Sousa poderá eventualmente ir buscar votos à esquerda. Por isso mesmo, mais uma razão para todos os outros adversários de Marcelo Rebelo de Sousa darem tudo por tudo na campanha eleitoral, e isto também faz com que Marcelo Rebelo de Sousa se torne definitivamente o centro das atenções de todos, mas também dos seus adversários. Nem mais, e são eleições marcadas já para 24 de janeiro. Bom, vamos olhar para outras notícias que também marcam a atualidade e, de resto, a propósito do anúncio ontem do Ministro das Finanças em Conselho de Ministros, que tem a ver com as promessas de contenção, de cumprir a meta do déficit até aos 3% ainda este ano. Como é que olha para as medidas adicionais que foram anunciadas pelo Governo Socialista? Vamos lá ver. A primeira coisa que é evidente é que, de facto, já não se está a tentar cumprir a meta de 2,7% que estava inscrita no orçamento, mas uma meta de 3% do orçamento. E há uma razão para isso, aliás, há uma segunda notícia que eu escolhi e que tem a ver com isso, que é o facto da Comissão Europeia aceitar, aparentemente, o déficit de 3% como um déficit suficiente para a saída do procedimento de déficit excessivo. Seja como for, estas medidas o que fazem é, enfim, aquilo que é relativamente habitual na administração pública. Quero lhe dizer que isto para nós, na Universidade do Algarve, não é novidade nenhuma, porque nós começámos a fazer este esforço de contenção em setembro para justamente chegarmos ao fim do ano com as contas o mais equilibradas possível. E deixe-me só perguntar-lhe, já que está aqui, saber de facto qual é, enquanto reitor da Universidade do Algarve, qual é a sua expectativa em relação a este novo governo, nomeadamente em matéria de financiamento das universidades para o ensino superior e também para a investigação científica? Há uma relação entre as expectativas que tenho e estas notícias, enfim, eu estou a juntar as duas, as medidas para travar o déficit e a aceitação por parte da Comissão Europeia do déficit de 3% como suficiente para a saída do déficit excessivo. Repare, este objetivo é importante por um motivo. A partir do momento em que o governo do PS aceita as regras do Tratado Orçamental e decide governar em função dessas regras, a saída do déficit excessivo, do procedimento de déficit excessivo, vai permitir ao Governo, no Orçamento de 2016, ter uma margem de flexibilidade superior àquela que teria no caso de não sairmos do déficit excessivo. Para não falar da imagem, da boa imagem que Portugal dá. Se sairmos do déficit excessivo e houver uma margem de flexibilidade maior, evidentemente há uma expectativa de que este Governo não só reponha os salários às pessoas que têm vindo a sofrer muito, e como sabe, na função pública sofreu-se muito o impacto da crise, e essas medidas já estão anunciadas, mas também que haja uma capacidade de reposição de algum nível de financiamento de ensino superior que nos permita, enfim, recuperar qualidade que, de facto, nós perdemos ao longo destes anos. E quer dar alguns exemplos do que se perdeu e do que, efetivamente, se pode ganhar com um maior financiamento? Tudo quanto tem a ver com investimento para manter edifícios, que é um património muito importante do Estado e que, no caso da Universidade do Algarve, é bastante vasto, está praticamente parado. Portanto, nós não estamos praticamente a fazer nenhuma manutenção
a não ser a correr a situações de emergência. E com estas restrições é possível manter a qualidade do ensino? Não, é possível. De facto, o que nós fazemos é conter a despesa de maneira a que a qualidade do ensino e da investigação não seja atingida. É sempre atingida. Repare, os professores neste momento, por exemplo, se têm que orientar estagiários a 60, 70, 80 quilómetros do local de trabalho, praticamente têm que o fazer à custa de si próprios, porque não há verba para os ajudar a deslocarem-se. E outros aspectos em que nós contivemos muito as despesas de funcionamento. Agora, aqui o mais importante é nós voltarmos a ter alguma capacidade de investimento, sobretudo na transferência de conhecimento para a economia, porque, como sabe, apesar de nós podermos candidatar-nos a fundos europeus, é necessário haver uma contrapartida nacional. E, portanto, tudo o que possa ser feito no sentido de ajudar as instituições de ensino superior a terem a contrapartida nacional, de maneira a poderem se candidatar a fundos europeus altamente competitivos, é uma das expectativas que nós temos. Não é? Portanto, está, de facto, de alguma forma um pouco otimista. O que eu tenho a certeza é que este ministro conhece muito bem a realidade, Qual é a sua opinião? Qual é a sua opinião do novo ministro? É muito positivo, é muito conhecedor da realidade, enfim, ele tem uma perspectiva muito importante para as universidades, que é a importância que o conhecimento tem para a economia, mas também para o desenvolvimento social, e, portanto, eu, de facto, tenho grandes expectativas relativamente à sua capacidade de intervenção para nos ajudar a ultrapassar esta crise e a voltarmos a um caminho mais normal para cumprirmos a nossa missão. Exatamente, é o que de resto todos esperamos enquanto cidadãos. Vamos olhar também para outras notícias, nomeadamente esta questão. Aqui há alguma polémica, vamos até folheando o Jornal de Notícias, página 13, EDP multada por infrações na tarifa social. Que comentário lhe merece esta notícia? Para mim é muito importante. Olha, em primeiro lugar, de facto, obriga-nos a pensar sobre a estratégia de privatização de setores importantes. Isto numa altura em que, com o novo governo socialista, há muitas privatizações que estão a ser postas em causa, não é? Até que ponto é que o utente, o cliente... Exatamente. E nós temos aqui uma demonstração de que uma empresa que foi privatizada foi multada pela entidade a quem cumpre fazer a regulação, porque, através de uma ação da própria DECO e de uma queixa da DECO, chegou à conclusão de que não estava a ser praticada a lei. Ou seja, identificaram-se 415 mil famílias pobres, ou seja, com rendimentos muito baixos, que não têm acesso à eletricidade mais barata. Beneficiavam e que deveriam beneficiar, tinham que beneficiar. E, portanto, não só está de parabéns a entidade reguladora, como nos obriga a pensar muito claramente qual deve ser a estratégia de privatização destes setores e que riscos é que corremos enquanto cidadãos pelo facto destes setores serem colocados na mão dos privados, que evidentemente têm como interesse principal o lucro, não é? E, portanto, esta notícia é muito importante sobretudo para as 415 mil famílias que poderão vir a beneficiar por ação da entidade reguladora. Até porque têm direito a isso, daquilo a que têm direito. Estamos a falar de 415 e não estamos a falar só de luz, estamos a falar de eletricidade, estamos a falar de calor, estamos a falar, enfim, de muitos... É um bem necessário e básico para as famílias. É de resto uma triste notícia, mas ao mesmo tempo positiva, porque descobriu de facto que se poderá retificar este mesmo erro. Bom, e falemos sobre concertação social a propósito do aumento do salário mínimo nacional, que volta a ser discutido na próxima semana. Parece-lhe possível haver aqui um acordo entre os parceiros sociais para um valor? Tem que ser possível, quanto mais não seja. Esta notícia revela duas coisas. Em primeiro lugar, a determinação do Primeiro-Ministro em avançar com as promessas que fez. E, portanto, ele já está em sede de concertação social a negociar. Em segundo lugar, enfim, estes títulos muitas vezes não nos permitem ver a realidade que está por trás disto. Nós estamos a falar da possibilidade de um aumento de 25 euros por mês em salários de 505 euros por mês, que atingem cerca de 600 mil pessoas empregadas. E eu pergunto se é razoável num país democrático no século XXI nós aceitarmos que há 600 mil pessoas que recebem 505 euros e que se está a discutir a possibilidade de ganharem mais 25 euros por mês. Quando sabemos que esses 25 euros, nós sabemos que eles não vão ser gastos em luxos, vão ser gastos em bens absolutamente essenciais. E poderá até ser positivo para a economia, no sentido em que aumentará e estimulará o consumo. Enfim, o que esta notícia revela é que o impacto nas empresas será muito diminuto, fala-se em cerca de 0,11% a 0,16% no orçamento das empresas, mas tem um impacto muito importante na vida das pessoas que poderão vir a beneficiar a partir de 1 de janeiro
de uma medida desta natureza. E sobretudo quando sabemos que somos, de resto, um dos países onde há maior desigualdade salarial. Sim, muita desigualdade salarial, e registro também com muito interesse que a atitude à saída da reunião, as entidades patronais parecem ter diminuído o tom com que iniciaram as negociações. Isto quer dizer que provavelmente o Sr. Primeiro-Ministro conseguiu demonstrar a razoabilidade e a justiça desta medida, que para alguns partidos da esquerda ainda não é suficiente, como nós sabemos. E parece que há de facto margem de manobra para o Governo ir um pouco mais além dos 530 euros já para o próximo ano? Quer dizer, eu não sei se há margem, porque eu não domino estas matérias, eu sou da área das artes e humanidades, mas tem que haver. Nós temos que ter margem para melhorar a vida das pessoas que vivem nestas condições. Não é? Quando falamos de salário imaginarmos... mínimo, quando falamos de salário mínimo, estamos a falar aqui de um importante instrumento de justiça social. Segundo tudo aquilo que eu tenho ouvido, sim, seguramente. E inclusivamente, há a opinião de economistas que eu tenho ouvido, que dizem que isto tem um impacto muito positivo na economia também. Mas aqui o que me interessa, sobretudo, é o impacto que tem na economia das pessoas que vivem neste momento com 505 euros por mês. Eu acho absolutamente inaceitável que isso... Pessoas empregadas, pessoas a trabalharem e que, na realidade, vivem numa situação de pobreza. 505 euros é seguramente uma situação de pobreza. Portanto, estar a trabalhar e ser pobre é uma coisa inaceitável num país que se quer desenvolvido no século XXI. É totalmente inaceitável. Nem mais. Foi um prazer tê-lo connosco, António Branco. De resto, apresento-lhe uma vez mais os parabéns pelo trabalho que é desenvolvido na Universidade do Algarve. 36 anos de existência já é muito. Foi um prazer tê-lo connosco. Até à próxima. Um bom fim de semana. Nós fazemos aqui uma curtíssima pausa. Voltamos às 11 com todas as notícias e também com a opinião pública. Até já.